Iniciamos agora mais um episódio do podcast Infalto. Eu me chamo Elton. E eu me chamo Tuane. Estamos recebendo aqui um grande convidado, o Gustavo Tonin, ele que tem mais de 25 anos de experiência no nosso setor, é especialista, né, na reparação automotiva, influenciador, instrutor do mercado. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado, Tuane e Elton. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Muito bom essa energia de vocês. Já estou sentindo uma energia muito boa, principalmente quando é falar sobre reparação automotiva. É um mercado que está muito carente, principalmente carente de conhecimento e de novas tecnologias. Então, eu venho tentando contribuir com o mercado já há muitos anos e agora, nem falto, vou estar contribuindo como palestrante, passando o treinamento Mecânica Nota 1000. Perfeito. O Gustavo estará, então, na Infalto, né, com a palestra Mecânico Nota 1000, onde ele traz um pouquinho mais sobre processos, checklist, posicionamento. Eu vou deixar que ele vai contar essa história aqui. Mas para você que chegou agora e está nos assistindo em casa, aproveita, já se inscreve no nosso canal para você receber toda terça-feira às 19 horas um episódio novo com histórias que são impactantes do nosso setor. A gente pretende aqui com esse nosso bate-papo Infalto trazer mais informação, dar mais know-how para a galera poder crescer, inovar e se espelhar em grandes mentes, né, do nosso segmento. E, Gustavo, para a gente iniciar, eu gostaria de conhecer um pouquinho mais da sua história e entender o que é que te trouxe até hoje, né, até onde você está, com esse treinamento Mecânica Nota 1000. Eu achei muito legal quando a gente conversou. Eu também tô gostando muito do projeto. É um projeto que eu já venho há anos trabalhando ele, mas tudo começou lá atrás, Tuane. Lá com os meus tios no interior de Santa Catarina, Xaxim, uma cidade bem pequenininha, onde era a única oficina da cidade, uma oficina que consertava de tudo, desde bicicleta a veículos, na época, modernos, né? Fiat 147, Corcel, o que tinha de mais moderno na época, né? Então, sabe como é que é? A gente ia para lá, eu e minha mãe, férias de inverno, eu acabava trabalhando junto com eles, com os meus primos, e comecei a tomar gosto, fiquei apaixonado por reparação automotiva, por consertar e ver o cliente feliz, né, saindo satisfeito com aquele ato que os meus tios e meus primos faziam nas motos, nos carros que lá entravam. A partir daí comecei a buscar trabalhos na área, me formei em administração de empresas na PUC, RS, e dali comecei a buscar empresas que trabalhavam no ramo. Fui consultor da Daico Correias Automotivas, também fui consultor técnico da Shadec e trabalhei na SPAL juntas. E, por último, antes da Giros, na qual estou hoje, eu fui consultor da Bosch. Legal. E ali, Tuane, eu comecei a ver que as oficinas mecânicas, elas eram todas muito parecidas estruturalmente. Todas com bons elevadores, bons pisos. Não existia essa questão assim de oficinas, como o pessoal costuma falar no mercado, a oficina é muito ruim, a oficina é feia. Não era essa questão que eu comecei a ver. Eu comecei a ver que as oficinas eram estruturadas, eram parecidas, mas uma próximo da outra, uma prosperava e a outra não. E eu queria entender isso, estando na Bosch, já com diversos treinamentos e fazendo as consultorias nas Bosch Car Service. Aí eu comecei a me nutrir com o modelo alemão de como que a Bosch via isso dentro de uma oficina mecânica. Então, elas são padronizadas, elas são estruturadas da maneira com que o cliente saia da concessionária, por exemplo, e se sinta confortável para ir até uma Bosch Car Service por ter alguns princípios muito parecidos. O piso limpo, um bom atendimento, um atendimento de excelência consultivo que vai explicar o problema que tem no veículo e a certeza que de lá tu vai sair com o teu veículo consertado e com garantia. Então eu tentei enxergar isso no mercado e vi um déficit muito grande nessas oficinas que não tinham a bandeira Bosch Car Service. Entendi. Por mais que, como eu falei no início, elas tinham essa estrutura, bons elevadores, um bom piso, uma oficina muito boa, porém, na mesma rua, uma prosperava e a outra não. Então eu vi que precisava de uma padronização de atendimento. Então eu comecei a ver que são pilares que são essenciais dentro de uma oficina mecânica, que hoje isso, nem numa faculdade, nem num curso, não existe um curso para um proprietário de oficina mecânica. Ele vai ter que buscar conhecimento dentro do mercado com pessoas que são especialistas nisso e que prosperam nos seus negócios. Então, eu peguei
todas essas consultorias que eu fiz em diversas oficinas mecânicas, que são Bosch Car Service, e montei o treinamento Mecânica Nota 1000, os 8 pilares de uma oficina de sucesso. Então, ali eu passo todos os pilares que são necessários e essenciais, como você mesmo citou, um checklist de segurança, um atendimento ao público padrão, uma apresentação do próprio mecânico e do proprietário padrão, né? Não precisa o mecânico, eu falo assim muito que as profissões, elas são muito valorizadas no mercado, e a nossa profissão de reparadores, de mecânicos, ela é desvalorizada, e muitos até têm até vergonha na família, de dizer, eu sou mecânico, eu conserto um carro, não tem orgulho de dizer. E o meu treinamento vem para mostrar justamente ao contrário, que ele tem que ter orgulho, tem que bater no peito, tem que dizer, eu sou mecânico, eu sou proprietário de oficina, ou eu sou um reparador de veículo. Por quê? Por que o médico ele é tão valorizado na sociedade, um advogado? Por que isso? Se o médico, ele erra, ele mata uma pessoa na mesa, e um mecânico de linha pesada, se ele erra, ele mata 40, 50 pessoas dentro de um ônibus, ou 2 ônibus, caminhões. Então, a gente, às vezes, dá um valor na sociedade das coisas que realmente não são. Por a mesma proporção. Cultura, exatamente, por culturas e da maneira que fomos criados, né? Então, tudo isso eu tento mudar no mercado para que o mecânico veja que ele não tem só uma mecânica, ele tem um negócio, ele é um empresário e ele tem que se valorizar, não só a sua imagem, como a dos seus colaboradores. Só que para isso ele precisa implantar os pilares para que a oficina prospere. Simples assim. Maravilha. E olha só que legal, né? Pelo que eu percebo da tua história, então, você começou como mecânico, Exato. realmente, né? Ali numa empresa familiar, pequena, no interior, como a gente brincou aqui nos bastidores, né? Que atendia de tudo, então era de carro, bicicleta, às vezes, como é que era? Tu falou? Trator, empilhadeira. E aí você também tem a visão do fabricante, da autopeça, e é muito legal isso, porque você consegue balancear, acho que, vários pilares e entender a visão de vários ângulos diferentes. Isso Perfeito. Nossa, isso faz uma diferença enorme, né? Eu acho que a sua bagagem com a Bosch, realmente ela traz um know-how maravilhoso. A Bosch, inclusive, né, que estará na Infalto, trazendo conteúdos técnicos, é muito legal essa estrutura que eles têm de Bosch Service, né? Porque eles entenderam que a padronização realmente ela é necessária e ela eleva a marca, ela realmente traz o diferencial. Mas conta pra gente nessas tuas visitas que tu fazia, tu comentou aqui que a oficina, às vezes, do outro lado da rua, uma prosperava e a outra não. O que tu percebia que a oficina que prosperava fazia e se destacava? O que ela tinha de diferente que fazia com que ela se destacasse e a outra, do outro lado da rua, não? O principal é como que você vai receber esse veículo dentro da oficina mecânica e o que o cliente vai sentir, a experiência que ele vai ter. Preço e valor são diferentes. Então, muito se fala de preço, promoção, mas eu vejo isso totalmente ao contrário. Eu acho que o cliente que vai em oficinas mecânicas hoje, ele tem que sair com uma experiência de lá. Que a experiência que é um bom atendimento, ele saber que o veículo dele está seguro lá dentro, ele saber que as peças que são utilizadas são de qualidade, mas ele ter certeza disso. E para ele ter certeza disso, ele tem que sentir isso como uma experiência dentro da oficina mecânica. Poderias dar um exemplo pra gente de um bom atendimento ao cliente? Tipo assim, isso aqui faz a diferença para o cliente. Sim, eu falo sobre o ambiente na qual tu recebe esse cliente. Por exemplo, hoje, muitas pessoas que trabalham, o veículo é o escritório dela. Trabalham visitando, trabalham indo a outros clientes, ou mesmo o trânsito do casa para o trabalho, trabalho-casa. Tudo isso, a pessoa tem aquele tempo muito curto se ela ficar, por exemplo, sem o veículo. Então, ela precisa que seja atendida e precisa também ter um ambiente legal para ela ficar. Por exemplo, um sofá legal para ela sentar. Então, isso a gente começou a ver nas oficinas de um tempo para cá. Porque antigamente tu entrava, Elton tem oficina mecânica, sabe muito bem, eram pneus que o pessoal colocava. Então, isso começou a vir, esse movimento começou a vir porque a gente precisa atender bem o cliente. O target é o cliente, o alvo é o cliente. Ele tem que sair bem satisfeito. Então, tem que ter um ar-condicionado, tem que ter uma televisão, tem que ter um cafezinho. Utilize prismas para mostrar que tu tem organização. São várias coisinhas que tu pode utilizar. O embala direção. Legal. Proteger o câmbio.
Então, são detalhes que o cliente olha, que, por exemplo, se ele tem um veículo premium, ele vai olhar e vai dizer, poxa, eu tenho os bancos claros, o cara vai entrar todo sujo dentro do meu carro, ele não tem um protetor, uma capa. Então, tapetinho personalizado para não sujar o carpê. Hoje isso é muito barato. Hoje, antigamente, Elton, você lembra isso nas oficinas mecânicas? Era caro, tinha que fazer de corina, eram materiais que eram de difícil acesso, tinha que mandar costurar isso, não tinha número. Hoje tu vai no Mercado Livre, tu compra 1000 protetores por X reais, um valor... Quase irrisório, né? Exatamente. Então, hoje dá para o mecânico fazer isso organizado, vendo o poder aquisitivo dele. Com certeza ele consegue organizar isso e melhorar o atendimento dele nesses detalhes. São detalhes que não precisam um investimento tão alto. Somente organização, padronização e treinar o colaborador dele para quando receber o cliente, fazer tudo isso e o cliente ver, poxa, o cara está cuidando do meu carro. Porque tem muitos proprietários de veículo que o veículo é uma paixão. Ele compra o carro, ele sonhou com aquele carro, ou ele tem um veículo antigo, hoje não se fala mais carro velho, né? Veículo antigo, placa preta de colecionador. Então, assim, ele vai largar no mecânico que ele realmente tem a confiança total, que o veículo vai estar seguro, vai estar protegido e vão ser colocadas peças de qualidade. Então, se é um primeiro atendimento, ele tem que ter essa percepção de que ele está sendo bem atendido, bem recebido. E isso muitas vezes vem antes do que realmente o preço, né? Perfeito. A gente já falou aqui em outros episódios sobre essa questão de valor, preço, posicionamento, como ele é importante. Eu mesmo, assim, quando levo o carro numa mecânica, eu gosto quando eles me mandam as fotos das peças que eles trocaram. Isso também, né? A gente pode deixar aqui até de dica para quem está nos assistindo. É uma baita de uma ferramenta para gerar ainda mais confiança nesse cliente, correto? Transparência, né? Perfeito. Um dos pilares que eu falo, no quarto pilar, é a utilização de um sistema de gestão. Hoje o sistema de gestão ele faz tudo isso, Tony. Tu tira as fotos, coloca no sistema, ele envia para o cliente, ele faz disparos automáticos de WhatsApp. Então, hoje o reparador, com pouco investimento, tem sistemas que tu paga R$100 por mês e eles já fazem tudo isso. Tu vai lá, fomenta com as fotos todo o serviço que precisa ser feito e faz um atendimento consultivo. Explica para o cliente. Eu falo muito isso também sobre a questão do valor, de dar valor para o orçamento. Muitos colocam lá, mão de obra, R$2.000. Isso te faz com que o cliente ele te veja com outros olhos. Porque se você vai lá e faz uma boa composição do orçamento, por exemplo, desmontagem do agregado, troca das peças, a remontagem, a lubrificação, o que foi utilizado, quantas horas trabalhada, se tu detalhar tudo isso, a percepção de valor que o cliente vai ter é muito maior. Ele não vai estar olhando só os R$2.000. Isso aqui é só preço, ele me cobrou R$2.000 a mão de obra. Poxa, esse cara está me roubando. E é assim, a gente sabe, eu já estive na posição de atender em oficinas mecânicas e muitas vezes eles se sentem lesados. Por quê? Porque tu não fez um atendimento consultivo, tu não explicou para ele, principalmente para um leigo. E ele não precisa saber, o proprietário do veículo, ele não tem a obrigação, quem tem que saber é o técnico. E passar isso para ele. Então, passar detalhadamente o que tu vai fazer, isso tu vai gerando valor para o teu serviço. Se tu tiver, hoje em dia, o pessoal tem muito os organogramas de montagem. Isso é muito legal, principalmente para o público feminino. O público feminino quer saber, quer entender o que vai ser feito, como é que vai ser feito ali, vai ser feito aqui. Então, tudo isso você explicando com organograma, isso tu vai gerando valor. Aí no final ele vai dizer, poxa, cara, a trabalheira que esse cara tem para desmontar um agregado, trocar uma embreagem, ele vai fazer isso hoje à tarde? Vou, hoje às 6 horas, 18 horas eu te entrego. Pô, beleza, fechado. Assina o orçamento. Então são várias técnicas que a gente passa no treinamento, que é para o proprietário, o atendente e digamos assim, o dono da oficina, treinar os colaboradores dele para que ele transmita isso para o cliente. Transmitindo isso, ele gera valor. E eu quero trazer uma palavrinha mágica que eu acho que ele aparece recorrente aqui, né, Elton, nos nossos episódios, que é o checklist. O checklist aqui no nosso conceito, dentro do NEA, Arvesc, a gente tem que é o procedimento de análise técnica e diagnóstica. É isso, Elton? Sim. Então, assim, no teu conceito do checklist, seria isso também, essa análise técnica do veículo, analisando item por item, itens externos, internos, suspensão, freio, seria nessa lógica também que você Seria, fala? mas eu criei um checklist rápido de segurança, Tony. Por quê? Porque quando você fala para o proprietário, para o dono de oficina, tem que fazer checklist, ele imagina que é aquele checklist, Elton, de concessionária, que é de para-choque a para-choque. Sim. Riscos. Não.
Eu criei um que é o de seguranças. É freios, aditivo, óleo, todos os filtros, palhetas, lâmpadas. Isso tu entrega prontinho para o cliente. E lógico, aí tu usa as técnicas que eu passo no Mecânica Nota 1000. Por exemplo, se o teu freio, Tuane, ainda dura 20 mil quilômetros, eu vou lá e faço uma pré-venda. Eu vou dizer, olha, Tuane, nós fizemos a revisão, isso é uma revisão gratuita que nós fazemos, nós entregamos para todos os clientes. Esses itens são emergenciais, o óleo, o aditivo já não tem mais densidade, tem uma lâmpada queimada, uma palheta. Então, são checklists que realmente, assim, é muito difícil, Elton, do cliente estar com o veículo lá e não fazer. Mas o grande lance é tu convencer ele que ele precisa fazer aquilo, só que não empurrando um serviço. Uhum. Uma venda consultiva, né? Consultiva com a tua técnica. Ensinando para ele que se ele não fizer aquilo, ele vai ter danos maiores lá na frente, que daí não vai ser só a preventiva. Daí ele terá que fazer a corretiva. Por exemplo, uma correia, ela está no checklist de segurança. A gente sabe que ela dura 70 mil quilômetros, só que às vezes está no manual 70 mil quilômetros, mas o orímetro daquele motor, quantas horas aquele motor está rodando? Exatamente isso. Por exemplo, ele está aqui em Itajaí, nós estamos em Santa Catarina. Quantas horas esse pessoal que trabalha aqui fica parado? Na fila, né? Tá entendendo, Elton? Então, muitas vezes, tu mostra para ele, cara, tá com 60 mil quilômetros, mas troca com 70, quem sabe já troca agora. Quantas horas já não passou essa correia que precisa ser trocada? Olha, essa é novidade para mim. Vocês sabem que eu não sou técnica, então explica isso aí para mim. Eu fiz um... Desculpa. Pode falar, Elton. Eu fiz esse tempo até foi um history sobre isso, justamente sobre isso, tá? Que legal. A gente pegou um carro que acho que estava com 70 mil quilômetros e eu fiz a conta desse carro ali, peguei as horas que ele tinha, que esse carro tinha orímetro no veículo, era uma Fiat Toro, se eu não estou enganado. E eu peguei a quilometragem do carro rodada e fiz a conversão em horas que o motor tinha. Se fosse um carro que rodasse em rodovia em média de 100 km por hora. Esse carro teria mais ou menos 120 mil quilômetros rodados. O dobro, praticamente. Quase o dobro, entendeu? Caramba. Então é sobre isso que tu falou. Às vezes tu tá analisando quilometragem do carro, só que quanto tempo esse carro fica parado na fila? Pega Florianópolis, Itajaí, que tem trânsito parado o tempo todo. Caramba, e aqui entra a questão da venda consultiva, né? Você precisa treinar os teus técnicos a realmente explicar para o cliente os componentes que aquele cliente tem no carro. Eu vejo que isso é uma das maiores dores de proprietários de veículos. Quando eles chegam na oficina, eles já vão com o pé atrás. Oficina é dor de cabeça, porque daí o carro quebrou, ele já vai ficar sem carro, já vai ficar com transtorno. E aí chega lá, o mecânico fala só em linguagem técnica, só diz que tem que trocar isso, não explica o porquê. E aí começam, acho que, os principais problemas dentro da oficina, né? Quando Exatamente. não se tem essa venda consultiva. E para concluir, né, como eu estava falando ali, por exemplo, quando a Tuane entra e tem ainda o checklist, mas eu faço também uma pré-venda, dizendo, olha, Tuane, as tuas pastilhas ainda estão boas. Com a minha técnica, a técnica do mecânico que está atendendo, eu vou dizer, ainda dura 20 mil quilômetros. Eu tenho certeza que a Tuane, quando estiver na estrada e aquela pastilha chiar, fizer o ruído de estar terminando, hoje em dia elas têm o sinalizador, né? Ela faz um barulho específico que ela está terminando. Tenho certeza que a Tuane vai voltar no mecânico e vai fazer a troca, porque ela fez uma pré-venda e uma venda confiável. Ela vai gerar confiança no trabalho dele, porque ele não simplesmente empurrou o serviço. Ele disse, vai acontecer isso daqui tanto tempo. Então, essas são táticas e processos que eu passo no treinamento para o pessoal utilizar, que é quase um PNL, uma tática de PNL. Um outro exemplo que eu dou para o pessoal, muitas vezes o pessoal entra na oficina mecânica para fazer, o veículo ele é uma esteira de oportunidades. Ele tem o checklist diversos outros, além do checklist, que tu pode explorar. Só que eu falo para fazer o checklist de segurança porque ele é rápido e objetivo. Então tu consegue fazer, o Elton que tem experiência já vai me dizer, esses itens que eu falei em 15, 20 minutos. Sim. Um bom colaborador, um menino bem treinado, que saiba de reparação automotiva, em 15 minutos tu faz um checklist rápido de segurança. Mas o pulo do gato, ele tá onde, Tuane? Na hora que você vai oferecer o serviço e o checklist. Aí tá o pulo do gato. Por exemplo, a Tuane entra dentro da oficina mecânica e fala assim para mim, Gustavo, tô com um barulho na minha suspensão, eu não aguento mais esse barulho. Levanta para mim e vê o que tem. Eu vou lá, coloco no elevacar, levanto o carro da Tuane e olho e faço o diagnóstico. É uma bieleta do lado direito, Tuane, ela vai custar, um exemplo, R$120, 1h30 de trabalho, se você puder aguardar naquela salinha apropriada, que tem Wi-Fi, tem um ar-condicionado, tem um cafezinho.
com certeza a Tuane vai pegar o laptop dela, o celular dela, vai ficar trabalhando ali durante aquele momento, uma hora e meia, rapidinho, vai fazer a troca. Enquanto a Tuane não aprovou o orçamento e não me disse, Gustavo, pode fazer, eu vou para a salinha aguardar, eu não posso, eu tenho que treinar todos os meus colaboradores para não oferecer nada, nem um serviço e nem uma revisão. Logo depois que a Tuane aprovou, aí sim, eu vou tirar o filtro de ar-condicionado e vou mostrar. Olha, Tuane, tu vê, a gente fez o checklist, teu filtro está cheio de sujeira, de ácaros. Tu anda com a tua família dentro do teu carro? Então, por isso que eu falo, Tuane, são técnicas de persuasão e de vendas que tu pode implantar na oficina mecânica, que tu não aprende em lugar nenhum, não tem faculdade. Isso só passando em oficina, como eu passei, vendo quem está prosperando, quem está na vanguarda, quem realmente é um case de sucesso, para te conseguir trazer isso para um palco, para um treinamento ou para uma consultoria homem a homem, como a gente fala, né, que é pegar um empresário e ficar um dia inteiro com ele trabalhando e vendo quais são as dores e os problemas que ele tem, para conseguir passar isso. Porque isso é muito difícil de tu ter acesso no mercado, a essa expertise, essa sapiência de saber atender o cliente, oferecer o serviço. Só que o mais difícil disso tudo não é o proprietário absorver isso. O Elton vai absorver facilmente, mas ele conseguir passar isso para o colaborador dele. Esse é o desafio. Caramba. Sabe o que eu penso sobre isso? Que é um desafio na maior parte das empresas hoje principalmente em oficina mecânica. O que acontece? Às vezes tu só quer vender a manutenção corretiva e tu não tem a cultura de orientar o teu colaborador e o teu cliente quanto à manutenção preventiva, que é o que tu falou aqui agora. Tipo assim, a tua pastilha, daqui 20 mil quilômetros ela vai incomodar. Então, tu já deixou ele orientado que daqui 20 mil quilômetros vai dar problema. E daqui a pouco, esse cara, antes de viajar, vai lembrar, ele me falou lá atrás que a pastilha só vai aguentar 20 mil. Então, já vou trazer de volta para trocar, porque tu orientou ele lá atrás. Então, isso é bem importante e é um paradigma que a gente tem que quebrar dentro das empresas com o colaborador e, principalmente, criar essa cultura dentro da empresa com o nosso cliente, tá? Exatamente. E tu comentou um ponto agora que é sobre a equipe, né? O empresário, muitas vezes, ele vai fazer o treinamento, ele vai aprender, mas ele, às vezes, encontra as barreiras dentro da empresa dele. Como é que faz para implementar isso com a equipe, quebrar essas barreiras e uma mudança de cultura mesmo para que seja implementado um processo de checklist? Esse desafio é o desafio que impacta também em empresas de outros segmentos, não só da mecânica. Eu já vou mais para a administração de empresas, né? A ideia, Tuane, é que todos os colaboradores saibam todas as métricas, metas, todos os números dentro da oficina mecânica, porque só aí tu vai conseguir vender um sonho para ele e engajar ele. Por exemplo, qual que é a tua meta de venda de horas trabalhadas? De repente ele vende 100 horas... 120, 140, ele é um super mecânico, aí tu vai ter que avaliar. Só que nisso tu vai ter que mostrar para ele os números, quanto que a empresa fatura, tem que reunir a equipe. Se for segunda-feira de manhã, antes de começar a semana, melhor ainda, porque vocês alinham os processos e principalmente as métricas da empresa, o que a gente precisa faturar hoje, o que a gente precisa faturar no dia, o que a gente precisa faturar na semana, para chegar no mês, e com a meta mensal. Então, isso... para mim, é o primordial que tem que ser passado para o colaborador, para ele entender e comprar a tua ideia. Porque a empresa, na realidade, ela vende um sonho também para os colaboradores, porque por trás tem famílias que nutrem daquele negócio para a subsistência delas. Então, se ele bater metas, se ele for premiado, se ele ganhar prêmios, eu falo também sobre isso, premiações que você tem que fazer com seus colaboradores para que eles se motivem. Então, muitas vezes, muitos empresários acham que não, porque já vivem em outro nível, digamos, financeiro. Uhum. Então, muitas vezes, uma bicicleta, por exemplo, pro colaborador, que tu vai premiar ele, cara, de repente o filho dele não tem uma bicicleta. Ele chega em casa com uma bicicleta, com um prêmio. Então, tudo isso eu falo também sobre motivação, como motivar o colaborador para ele comprar a ideia, né, e entender que o teu sonho de prosperar na oficina também tem que ser o sonho dele, porque se todos prosperando, assim a pirâmide ela cresce mais fácil, tu entendeu? Exato. E olha só um ponto interessante, a gente está aqui falando, né, sobre todas essas coisas e tudo está direcionado à parte de comunicação.
Eu preciso aprender a me comunicar melhor com o meu cliente, eu preciso aprender a me comunicar melhor com o meu colaborador, eu preciso me comunicar o tempo inteiro. Então, a gente está sempre falando, e a gente precisa fazer com que as pessoas entendam aquilo que a gente está falando, né? Que comprem a nossa ideia, que comprem o nosso sonho, porque senão eu não consigo orientar bem o meu cliente, eu não consigo fazer com que aquele colaborador engaje, com que a gente possa aplicar um checklist. Então, no final, eu acho que tudo envolve, de fato, a comunicação, né? Perfeito. E eu vejo também, Elton e Tony, que as empresas hoje já começaram a entender que existe uma frase, né, que fala isso: santo de casa não faz milagre. Então, muitas vezes, tu precisa contratar um Gustavo, contratar um palestrante, um consultor, alguém que vai lá dar um choque na tua equipe, no bom sentido, para eles entenderem, eles verem o universo que eles vivem e o que mais que dá para explorar daquele universo. Porque muitas vezes o teu colaborador, ele está trabalhando no automático. Ele só vai, faz o serviço e vai embora. Ele não sabe quanto que fatura, ele não sabe a meta dele, ele não sabe o que dá para explorar mais, ele não sabe qual que é o sonho do Elton, que é o proprietário da oficina mecânica, ele não sabe se o Elton quer abrir uma nova unidade, se ele de repente vai puxar aquele especialista em freio, vai abrir uma unidade só em freio. Eu vejo muitas oficinas no Rio Grande do Sul abrindo box rápido agora. Tu chega com o teu carro e tu vai ser atendido naquele momento e tu vai esperar, por exemplo, 1, 2 horas no máximo. Só que, lógico, são serviços rápidos, é freio, suspensão, troca de óleo, aditivo, de radiador. Então, coisas simples que tu vai ser atendido naquele momento, mas que impactam, né, depois num problema muito maior. Por exemplo, se o teu veículo ferver, queima junto, é um monte de problema que vai vir atrás disso, que uma simples não troca de um aditivo de radiador, que perdeu a densidade ali, que perdeu as propriedades, não vai acontecer. Ou eu vejo muito utilizando água da torneira, que tem, né, cloro, água da chuva, ácida. Então a gente escuta muita coisa no mercado e, como eu falei no início, o proprietário do veículo não tem a obrigação de saber. Quem tem a obrigação de saber e orientá-lo é o técnico, o mecânico. O Gustavo, e eu acho que isso vem bem de encontro com o que a gente está falando do checklist, porque ele não é só uma ferramenta para... Tem muita gente que acha que o checklist é só para tu vender mais serviço. Claro, logicamente, ele vai aumentar no teu ticket médio, que tu vai estar orientando o cliente. Inevitavelmente. Exatamente, é. Só que uma das coisas mais importantes dele, que eu vejo, é tu orientar o cliente quanto à manutenção. Porque, assim, ó, a maior parte dos clientes que a gente tem é leigo, o cara não entende. Então, se o cara às vezes acha assim, meu carro só tem que trocar o óleo, aí tu vai levantar o carro, tem uma bucha que está estourada na suspensão, o pneu está comendo pro lado de dentro, às vezes nem tem barulho, só está tendo desgaste irregular dos pneus, só que o cliente não sabe, ele está olhando o pneu pro lado de fora, tá tudo bom, tá tudo normal, tá tudo certo. E é o dever de quem orientar isso aí? É a gente, nós somos técnicos, a oficina que tem que orientar isso pro cliente. E vem de encontro o que tu falasse. É ter uma boa orientação, fazer um checklist. A gente fala checklist aqui, mas se nós falar pro Billy checklist, ele fica bravo, ele diz que é o PATD, tá? É o PATD. Super técnico. Elton, eu concordo plenamente contigo e vou mais além. Muitas vezes, o que acontece? Isso não é explorado de maneira alguma. Eu vejo várias oficinas mecânicas de amigos e de clientes que eu vejo o veículo entrar e sair no momento que eu estou lá fazendo uma visita e ele fez só troca de óleo. Então, ele tinha uma esteira de oportunidades ali que ele podia vender mais para aquele veículo, honestamente, como você falou, não condenando os pneus. Hoje em dia, 2 jogos de pneu, todo mundo sabe os valores, né? É um item caro no veículo. Então, quer dizer que podia fazer a corretiva ali facilmente, né? Fazendo o balanceamento, fazendo a cambagem. Então... E a gente acabou de falar isso no podcast anterior. Quando acontece esse tipo de situação, o Anderson ainda comentou, Tony, a oficina sofreu uma venda, porque ela tinha uma esteira de oportunidades para vender, como você falou. Perfeito. E foi ali, só trocou o óleo e deixou o cliente embora, sendo que tinha mais coisa para fazer no veículo dele. Exatamente. E tudo isso está atrelado ao atendimento. Porque no atendimento tu vai conseguir, digamos assim, selecionar os perfis dos clientes que tu atende. Eu falo de vários perfis no treinamento, um deles é o conectado. É aquele que o smartphone já é a mão dele, ele sabe todos os preços, preços do Mercado Livre, preço do concorrente, ele sabe o preço do serviço, preço da hora, ele sabe tudo. Ele chega como arruma o carro, ele sabe. Isso. Chega lá, ele já sabe que a vela do up dá problema, que ele sabe tudo. Só que ele veio barganhar preço. Então, tu tem que ter uma técnica para atender esse cliente, porque ele é um cliente que ele é de difícil fidelização, mas se tu tem todos os predicados, que é uma oficina pronta, com os pilares funcionando, tu vai conseguir, com um atendimento consultivo, convencer esse perfil de cliente que, fazendo o serviço lá, ele vai ter as vantagens. Um exemplo,
Se ele vier com a peça do Mercado Livre na mão e não der certo, o carro dele vai ficar lá parado, desmontado. Então, são várias coisinhas que tu começa a mostrar para ele que prejudicam ele ser desse jeito. Ah, porque o preço do concorrente, tá, mas o concorrente te oferece, de repente, tu tem que ter alguns diferenciais, né? Eu visito mecânicas que o diferencial, por exemplo, é entregar o veículo lavado, limpo, higienizado. Então, muitos clientes falam para esse proprietário que eu converso, e já fiz consultoria para ele, que vão lá levar o veículo porque não lavam o carro. Quando eles fazem a manutenção, a troca de óleo, eles já lavam o carro. Tem gente que lava o carro de 3 em 3 meses, 6 meses não lava o carro. E isso existe. E como eu falei, o proprietário não é obrigado a entender de carro, a gostar de carro, cuidar do carro. Quem tem que cuidar do carro somos nós. Exato, e por isso que comunicação é tão importante. E Gustavo, eu acho que isso abre um leque para a gente entrar também no teu outro papel dentro do setor, né? Você é um grande influenciador, tem contato com muitas marcas e você mesmo já trouxe a sua experiência trabalhando com grandes marcas. Sim. Você percebe que a indústria, a fábrica, ela enxerga com outros olhos a mecânica que está tentando fazer esse papel diferente, aplicação de um checklist, participando de grandes eventos como a Infalto? Você que tem essa outra visão, Sim. Como é que a fábrica enxerga isso? Eu tinha mapeado, ano passado, eu tinha feito como se fosse uma roda extraordinária do que acontece treinando lá na ponta o proprietário de oficina mecânica e o colaborador. Com isso, o que ele vai proporcionar e gerar no mercado? Ele vai vender mais produtos, ele vai gerar mais receita. Então, gerando mais receita e vendendo mais produtos de diversas marcas e aplicações, ele vai comprar mais do distribuidor e automaticamente o distribuidor vai comprar mais do fabricante. Então, e essa tríplice estando azeitada, como a gente fala na oficina mecânica, né? Estando azeitada, vai com certeza gerar novos resultados para todos esses 3 envolvidos. Então, eu acho essencial que treine, por isso até que eu estou muito envolvido nisso, porque como eu estou trabalhando hoje como consultor numa distribuidora, eu vejo a necessidade que esse cliente também compre mais. Então, isso não é só um treinamento, é uma estratégia também de negócio para que todas essas 3 cadeias funcionem perfeitamente. E eu acho muito legal isso, porque olha só, quando a gente fala de todo esse movimento, a gente, como o nome Infalto aqui, a gente também traz grandes marcas que apoiam o evento. Uma delas é, de fato, a Giros, né, que estará conosco lá com o stand. E nós temos outras marcas também. E a indústria, ela sempre trouxe muito conhecimento técnico para o mercado. Afinal, acho que dentro do que você pontuou, faz muito sentido que quanto mais eu capacito, melhor o mercado fica, mais o mecânico vai comprar e a roda realmente vai girar para o lado certo. Porque se você não capacita, acaba gerando mais retrabalho, mais garantia e é prejudicial pra caramba. Para todos daí, né? Para todos, exato. Porque daí vai gerar uma insatisfação pro cliente, aí vai gerar uma insatisfação da mecânica lá com a distribuidora e a distribuidora vai para a fabricante de peças. Nossa, é um movimento ao contrário do que eu falei. Exato. Aí é como a gente fala ladeira abaixo, né? Um caminhão desgovernado. Daí depois não tem, porque daí tu já, por exemplo, passou uma má impressão pro teu cliente, o proprietário do veículo, que ele já não confia mais, não sabe se é tu que errou, foi a peça que está com problema. O distribuidor já fica, mas esse cliente aí está sempre me mandando garantia. Aí o fornecedor tem prejuízo, porque tem que fazer a troca para o distribuidor, porque é um acordo comercial, né? Algumas vai ser negadas, outras não, né? Então, muitas são negadas por falta de conhecimento na hora de aplicar o produto. Então, cara, assim, eu vejo hoje um mercado que não tem mais volta, que é o pessoal se aperfeiçoar, estudar e estar cada vez mais envolvido na gestão da empresa. A gente, lógico, o nosso setor é oficina mecânica, mas saber gerir a mecânica e ele entender que ele tem uma empresa e ela precisa dar lucro. Precisa dar lucro, afinal é uma empresa, né? A gente não pode esquecer disso, porque a gente tem muita gente que talvez entra no segmento por amor ao reparo.
amor, nossa, eu sempre gostei de reparar carro, sempre gostei de mexer no carro, sempre fui aquele metido ali, né? Compra uma ferramenta e começa devagarzinho e ele esquece a gestão. E isso acaba atrapalhando. Aí ele não consegue ter uma boa lucratividade, ele não consegue fazer sobrar dinheiro para depois participar de um evento, fazer um treinamento que possa fazer com que ele lucre mais, né? Então, é importantíssimo que a gente faça com que essa roda do conhecimento continue girando, né? Vamos usar esse nome. Legal, gostei. A roda. Roda do conhecimento. Roda do conhecimento. Mas eu acho assim que dentro de toda essa tua expertise, todos os anos que tu tem de experiência, né? O que te chama mais atenção no líder da empresa? Assim, qual é o perfil de líder que normalmente é aquele que te procura? O que ele sentiu assim, nossa, eu preciso melhorar, me ajuda. O que ele chega para ti reclamando e pedindo? Assim? Ele reclama da não recorrência do cliente. Olha. Isso é também outro pilar que eu passo, que é fazer pesquisas com os clientes e pesquisas sobre clientes da tua empresa. Um exemplo, será que o cliente que eu troquei o óleo da placa XXXY voltou para trocar de novo o óleo comigo ou fazer determinada manutenção? Eu tenho esse controle, eu consigo saber de quanto em quanto tempo realmente ele é fiel a mim, realmente o meu atendimento é bom. Sabe quando você vai no hotel e tem aquela pesquisa de satisfação? Faça isso. Essa é uma dica que eu dou pro reparador. É simples, isso não precisa de investimento. Você vai lá mesmo no computador, hoje, no próprio IA. Eu ia te perguntar agora. Então, vamos tentar dar uma dica aqui para você que está assistindo. É bem legal essa questão de pesquisa. Mas pesquisa NPS por número ou uma pesquisa de pergunta aberta? O que você Pergunta recomenda? aberta. Pergunta aberta. Pergunta aberta. Qual seria uma pergunta ideal para mandar para o cliente? Hoje, para quem está assistindo agora, quer botar em prática amanhã, vai chegar na oficina e já vou mandar aqui uma pesquisa para os meus clientes. Que pergunta ele poderia mandar para esse cliente? Você confia no meu serviço? Olha, você confia no meu serviço? E aí, com base nas respostas, você vai... Porque o serviço que tu vai entregar, ele vai definir se esse cliente vai voltar. Se ele teve toda aquela experiência dos 8 pilares e o serviço que tu prestou para ele, porque é um serviço, né? Não é só uma troca é todo um serviço que tu presta para o cliente. É recepcioná-lo, é entender o problema. Muitas vezes, eu já em consultorias, eu já mapeei que o problema era quem recebia o defeito do carro. Então, às vezes, Elton, a pessoa chega lá e diz assim, eu tô com uma barulheira no carro, quando eu pego o paralelepípedo, um barulho horroroso. O Elton foi lá, trocou os 4 amortecedores, o coxim, fez tudo direitinho, balanceou, fez a cambagem dos pneus, o carro tá legal. Só que daí quando o cliente foi lá, ele pegou, ele fez a volta na quadra e voltou. Mesmo barulho. Mesmo barulho. O que aconteceu, Tony? A pessoa que recebeu não perguntou, mas qual barulho? Aí ele foi lá ver, era uma capa de correia solta, era alguma coisa no porta-mala que estava batendo. É um relato do cliente não bem descritivo, né? Perfeito. Então são detalhes que fazem que, às vezes, o teu atendimento não seja cumprido a rigor com o que o cliente quer. Aquele ruído que ele te falou, de repente, não era na suspensão. Como eu falei, ele não é obrigado a saber. Então, muitas vezes, a grande dica é para você, reparador, pega teu cliente, se ele falou que tem um ruído no carro, faz a volta de percepção com ele. E percebe, junto com o cliente. Coloca dentro do carro. E fala e depois, pra ele... quando vai entregar, faz também. Isso a Bosch, no modelo alemão, ela utiliza muito. Olha, isso... Ela só entrega o veículo depois que rodou junto com o técnico que fez o teu veículo. Isso acontece muito, tá? De chegar com um barulho na empresa. Meu carro tá com um barulho assim. Cara, às vezes barulho nem é suspensão, barulho tá lá dentro do painel, uma capa solta, como tu falou. Isso é muito recorrente e é bem isso aí, tá? Se quem tá atendendo o cliente não sabe o que é o tipo de barulho, é um barulho que o cliente não sabe explicar. Cara, pega esse cara, bota dentro do carro e vai rodar com ele. Esse é mais um dos pulos do gato para não te incomodar dentro da oficina mecânica. Desculpa. Não, pode falar. E sabe mais um ponto que ainda, para melhorar mais isso aí, talvez está nos teus pilares, não sei, porque eu não conheço todo o processo, mas a gente usa na nossa empresa. O motivo pelo qual o cliente veio para a empresa foi resolvido no final do atendimento depois. A gente usa isso como check-out na nossa empresa, Legal. né? Bacana. Porque assim, às vezes o cara veio ali, fez tudo bonitinho que o cliente falou ali. Aí chega lá, mas o barulho que o carro tinha não foi resolvido. Aí o cara gastou 4, 5 mil reais. E o pior, Elton, daí o teu cliente, o proprietário do veículo, ele se sente lesado, Tony. Porque daí ele gastou 4 mil reais, trocou todos os amortecedores, colocou marcas nobres, inclusive as originais do veículo, e prezou por fazer um bom serviço, e fez realmente. Só que como de repente é um cliente que não
tem feito manutenções recorrentes, é óbvio que tu vai levantar o carro do teu cliente e vai ter o coxinho estourado, o amortecedor estourado. Só que como ele te passou que tinha um ruído na suspensão, que para ele era na suspensão, a ressonância nunca sabe da onde que está vindo. Então, por isso a importância de colocar o teu técnico junto e fazer o teste de rodagem. E isso, só pegando mais um ponto, te interrompendo de novo aqui, mas o que acontece muito é que a oficina mecânica, principalmente, ela tem uma relação de confiança com o cliente. A gente ouve muito isso, principalmente eu que venho na segunda geração da oficina, os clientes que eram do meu pai, eles vêm para a oficina hoje ainda ser atendido pela gente, porque tem a relação de confiança da empresa. Sabe qual é a analogia que eles fazem? A gente é que nem quando a gente vai no médico. Eu tenho só aquele médico que me atende, então eu sou fiel a ele e toda a vida ele vai me atender. E eles levam o carro, às vezes, principalmente pela relação de confiança pela oficina, tá? Eu falo sobre esse ponto no perfil de cliente sem pressa. É aquele cliente que chega lá, ele tem tempo, ele quer ser atendido pelo Elton, o carro dele, ele é uma joia, ele que cuida, ele sabe de todas as manutenções, é só o Elton que faz, ele quer falar com ele, ser atendido por ele. Então, são perfis de clientes que tu tem que identificar, porque eu fiz uma pesquisa quant dentro eu peguei ela dentro da FGV, e que é a Harvard brasileira hoje, né, que tem essas pesquisas de cliente, satisfação. Então, tudo tem lá. Se você, reparador, quer saber um pouquinho, vai lá. E numa delas dizia exatamente isso, que o perfil hoje das oficinas mecânicas são 92% familiares. Então, muitos dos clientes que tu está atendendo são realmente do teu pai, dos teus avós, porém, eles estão acabando não tendo a mesma satisfação por tu acabar pecando, a próxima geração pecando em alguma coisa nesses processos de atendimento. Quebra o ciclo. Exato. É que eu acho que hoje em dia a gente vive num mundo tão corrido que às vezes o cliente chega para uma mecânica e ele quer atenção. E aí o mecânico está na correria, está na pressa, não tem alguém preparado ali para receber aquele cliente, para poder fazer uma boa anamnese naquele carro, anotar de fato os defeitos e fazer talvez essa volta ali, né, com o cliente para entender onde que é o barulho. De rodagem, né? Porque assim, porque às vezes o barulho que está incomodando o cliente, para o mecânico talvez é normal. O mecânico não vai nem reparar que aquilo ali é algo que pode ser prejudicial. E às vezes pode ser uma capinha solta. Exato. E aí a gente entra até talvez num outro assunto, que é sobre as novas tecnologias, os novos carros, né? Porque assim, a gente sempre teve um padrão de acabamento ruim de carros também aqui no Brasil. Muito carros, plástico. Muito plástico, Perfeito. acaba gerando esse ruído, né? E a gente está entrando numa nova era com os chineses aí invadindo o nosso mercado com acabamento muito superior, né? Então... eu tô impressionado com esses veículos, né? A gente vê veículos aí que entregam... veículos de até 160 mil reais que entregam o que veículos de grandes marcas aí de 300, 400 mil reais tem e ainda ficou faltando, né? Por exemplo, as câmeras de parametrização de locais, estacionamento o parking automático. Então, cara, assim, eles vieram realmente para ganhar o mercado. Então, eu vejo que isso vai diminuir bastante, essa questão do ruidinho dentro do carro. Eu concordo contigo, mas eu acho que esse primeiro atendimento de entender a dor do cliente, porque ele vai lá com uma dor. Isso é como eu falei, o target é ele, o alvo é ele. Tu tem que satisfazer. Claro que o serviço é o conserto do veículo, mas quem tem que sair satisfeito não é o veículo, é o dono do veículo, cliente. É quem dirige o veículo. Então, muitas vezes, o mecânico, por ser técnico e estar inserido naquilo, ele quer resolver o problema do carro de uma vez e se livrar. Essa é o grande perfil que eu vejo hoje das oficinas mecânicas. O veículo entra, ele quer resolver porque o pátio está cheio, só que ele não vê, ele não sai daquele ambiente técnico e olha, como eu falo, a oficina mecânica como uma empresa que tem que gerar lucro dentro daquele veículo, daquela passagem. Aí a gente foca no ticket médio. Por que não, né? Explorar mais isso? Por que ele não faz isso? Então, será que é falta de tempo? Se é falta de treinamento do colaborador? Então, muitas das coisas que eu falo no treinamento, o Elton sabe. Só que será que o Elton, dentro da oficina mecânica dele, está aplicando isso? Uhum. Será que ele está treinando os colaboradores para fazer isso? E nos teus treinamentos, tu treina normalmente assim, a equipe na oficina ou é fora? A equipe Como na oficina. Funciona? A equipe na oficina. Na oficina. A gente faz as mentorias, né? Também eu faço as mentorias, como a gente fala, homem a homem, passo o dia com o proprietário da oficina. Geralmente a gente gosta de fazer isso num dia assim, que não é um dia tão tumultuado, que não exige, digamos assim, muita papelada.
que é administrativo da empresa, mais o dia a dia mesmo da oficina mecânica. Então eu faço das duas maneiras, ou reúno a equipe, eu prefiro fazendo com a equipe reunida, e aí depois o acompanhamento da mentoria, do que só mentoria ou só o treinamento. Eu acho que os dois... Quanto tempo, assim, em média? Em média, assim, a gente pode fazer o treinamento em torno de 3 horas, né, com toda a equipe. E aí a mentoria, tem mentorias que em um dia ele já consegue evoluir, porque como eu falei, Tony, você simplesmente baixando a cabeça e executando o método, tu não precisa de investimento financeiro. Tu precisa te dedicar, investir e fazer com que os teus colaboradores cumpram o método. Simples. E para quem está assistindo agora, o investimento financeiro que você fala é comprar coisas mirabolantes, um novo sistema, implementar comprar uma ferramenta. Não é isso, Nada né? disso. Às vezes é só mudar o jeito Nada de disso. trabalhar, mudar Atitudes. a cultura, a atitude, né? Eu falo muito também sobre, às vezes, layout, utilização de arte. Eu falo arte de oficina, que é... Cara, dentro de uma turbina, fazer uma lâmpada no banheiro, coisas que cara, com as sobras da oficina, eu gosto muito disso, sabe? Porque meus tios faziam muito isso no interior, sabe? Com virabrequim, fazer banquetas. Então, cara, assim, a mente humana, ela é extraordinária se tu explorar, tu entendeu? Só que tem que explorar, tem que fazer diferente. Não adianta simplesmente tu comprar as banquetas e colocar lá. De repente, tu gastou, nem precisava gastar, só com um soldador lá dentro e um spray de tinta e comprar algumas acolchoados no Mercado Livre. Tu tem muito mais sucesso, muito mais visibilidade para aquilo e tu vai encantar teus clientes. Então, são ideias que eu passo que são práticas, fáceis e de baixo custo. Caramba. E, assim, a gente percebe que está na mão daquele dono de oficina fazer o negócio acontecer. Ele só precisa tomar a decisão e realmente perceber, né? Se incomodar, assim, poxa, se você não está satisfeito com o teu resultado, se você olha para a sua equipe e vê que tem potencial ali para crescer, talvez esteja na hora de você partir para um treinamento, uma mentoria, algo que vai abrir a sua cabeça, né? E participar de eventos como a Infalto ou muitos outros que a gente vive citando aqui, que fazem muito bem, né? Porque o empresário ele vive muito sozinho, muito ali naquela caixinha, ele precisa compartilhar as suas dores e receber novas ideias, né? E eu quero entender um pouco do teu feeling, Gustavo. Hoje, quando você visita uma oficina mecânica, você consegue já ter o feeling daquela oficina assim que vai dar certo para aquela oficina que não vai dar? Sim, mas aí é a visão do dono, né? A visão do dono? A visão do dono. Se o dono está aberto... É que assim, ó, Tuane... A nova geração, a geração do Elton, que é a minha geração, e a geração que está vindo, ela é muito prática e muito fácil de entender os processos, o método, porque tu valida isso muito rápido aplicando. E muitas vezes o pessoal mais antigo, que são os nossos avós, os nossos pais, eles já têm uma opinião formada. Então, às vezes fica mais difícil de trabalhar com o pessoal. Por quê? Eu faço isso há 40 anos. Tá, mas está fazendo errado. E é difícil de tu mostrar para ele que está fazendo errado. Mudança. Um exemplo, dentro da oficina mecânica eu falava, não passa silicone na bomba d'água nem na bomba de óleo. Mas tem que passar um fiozinho, nem que seja... Não passa que vai dar problema. Dava 3 dias, 4 dias, chegava o carro no guincho. Aí ia abrir, claro, trancou no pescador, o silicone entrou. E aí era um senhor já com 40 e poucos anos de mercado. Cara, era um mecânico monstro, que faz e acontece dentro da oficina mecânica. E para dizer para esse cara, para não colocar... Então, isso é um exemplo de a dificuldade que tem daí tu implantar um método de que tu, por exemplo, tem que atender o público feminino que está saindo agora da concessionária. Também o pessoal tem na FGV esses indicadores. O público feminino, ele é formado, ele tá proprietárias de veículo hoje são 70%, se não me engano, 70% dos brasileiras são formadas, então, quer dizer, são inteligentes, têm um bom salário, têm um bom veículo, estão saindo das concessionárias e procurando uma oficina para confiar. Aí ela vai entrar numa oficina mecânica. Um exemplo, eu sei que hoje é difícil, mas tem lá um pôster de mulher nua. Mas não vamos longe, Elton. Eu vejo amigos no Instagram postando, por exemplo, mulheres seminuas, com seios fartos, num veículo de competição, como um Porsche, uma Ferrari. Sim. Aí eu chamo já imediatamente, digo, cara, tu não quer mais atender o público feminino? Não, quero... Não quer.
Porque o que tu está fazendo é que nem o borracheiro fazia antigamente, ou aquelas oficinas de baixo calão que a gente diz, que colocava o pôster da Carla Pérez lá, ou de uma mulher nua da Playboy. Então, cara, são detalhes que muitas vezes o proprietário ainda continua fazendo. Lógico que eu estou falando um exemplo bem caricato, mas são pequenos detalhes que eles fazem dentro da oficina mecânica que não querem mudar. Então, essa é a dificuldade, respondendo a tua pergunta. E se a gente for olhar para esse cara, entendendo o perfil dele, essa dificuldade que a gente tem, qual seria a mensagem que tu deixaria para essa pessoa que está nos assistindo para ver se a gente consegue converter essa pessoa? Ainda dá tempo de ele participar da Infalto, dá tempo dele se abrir, fazer um treinamento e evoluir. Que mensagem você deixaria? Eu deixaria a seguinte mensagem. Convide os seus colaboradores, tire um sábado, uma sexta-feira à tarde, dê uma pausa na oficina mecânica e visite uma oficina mecânica de sucesso, que prospera, que dá lucro e que realmente é um case de sucesso. Aí tu vai começar a entender que tu tem uma empresa na tua mão, só que tu não tira todo o suco, como a gente diz, que daria para te tirar. Então, visite quem realmente prospera. É aquilo que a gente fala, né, Tony? Se você vai andar com pessoas que não buscam melhores condições financeiras, não buscam evoluir financeiramente, mentalmente, psicologicamente, tu vai estar andando com pessoas que estão numa involução, né? Não estão evoluindo. Então, quem está evoluindo, tu tem que seguir essas pessoas. Então, é a dica que eu dou pro reparador empresário. Siga quem está vencendo, quem está ganhando. Eu fui, por muitos anos, rato de palestra. E em todas. Do Scopino, eu estava lá. A do Kiko, eu estava lá. A do fulano de tal, eu estava lá. Lógico, hoje eu estou dividindo o palco com grandes palestrantes. Mas hoje eu ainda vou ir agora, na próxima semana, na do Karnal. Vou ir em alguns palestrantes que eu me inspiro, que eu vejo como eles têm a presença de palco. Então, eu acho que esse é um dos pontos cruciais do ser humano, não só desse empresário. É te espelhar em pessoas na qual tu quer ser um igual. Simples assim. Isso é muito bom. Sair da caixinha, né? Sair da caixinha. E eu tenho um convite para você que está nos assistindo até agora. Participe da Infalto. Nos dias 24, 25 e 26 de setembro, estaremos reunidos, fazendo muito network, conhecendo muitas empresas e pessoas que pensam fora da caixa e que podem ajudar o seu negócio a dar aquele salto que você tanto precisa. Bom, eu acredito que tenha sido uma ótima aula, Elton. A gente pegou bastante dica aqui. E se você quiser saber mais sobre o Mecânico Nota 1000, né? Mecânica Nota 1000. Mecânica Nota 1000. O Gustavo vai estar na Infalto dando diversas dicas pra gente, para você aplicar na segunda-feira já na sua empresa, hein? Exatamente. E Gustavo, para quem está nos assistindo aqui, como é que faz para te encontrar nas redes sociais? Quais são os teus canais Gustavo _ Tonin, T-O-N-I-N. Me segue lá, você vai ver, você vai gostar do meu trabalho e eu tenho certeza que eu vou conseguir ajudar você, a sua empresa a prosperar e no final ter aquele lucro, né? Aquele dinheirinho na carteira que todo mundo quer, né? Maravilha. Muito obrigada pela sua participação. Foi um excelente episódio, muitas dicas e informações relevantes aqui compartilhadas. E esse é o propósito do Bate-Papo em Infalto. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.